Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Dr. Costagem. Hoje nós vamos ter um casal de empreendedores. Sim, isso mesmo. E eles não são empreendedores da pecuária de leite, mas a gente vai conseguir trazer para vocês a importância da gente tirar um dia para a gente olhar o nosso negócio. Quantos produtores às vezes estão no meio lá da tempestade, da ventania e não tiram um dia para olhar o seu negócio? Quantos empresários que às vezes estão naquela rotina frenética, trabalho, 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 e não para, não respira e não olha o seu negócio de cima. E eu tenho uma preocupação tão grande com quem vai estar orientando, quem vai dar o norte para essas propriedades, que meus dois amigos, o Clair e o Jucinete, e um dia a gente estava conversando, eu falei, vamos ter que tomar uns 3 cafés para a gente ajudar e ver para que rumo que a gente vai dar para essa empresa. Muitas vezes a gente faz isso com várias propriedades de leite no dia a dia. E o princípio para o sucesso da propriedade de leite, ou de uma empresa rural, de uma empresa na cidade, são os mesmos. E aí a gente tirou esse tempo para tomar esse café. Mas antes de saber o que rolou nesse café, quem é o Clair, quem que é a Jucinete, um prazer de receber vocês aqui no nosso canal. Oi, Juliano, tudo bem? Tudo bom, Juliano? Prazer é nosso de ser convidado para estar contando um pouquinho da nossa história e de como você entrou na nossa vida e fez uma revolução também, né? Na parte dos empreendedores, que é eu e a Ju, né, Ju? Então, eu sou a Jucinete Fonseca, eu trabalho com designer de sobrancelhas, não trabalho no ramo do leite, mas o Juliano entrou na minha vida para mudar completamente em janeiro de 2017. Não, primeiro ele foi no nosso casamento, setembro de 2016, né? Mas eu já conhecia a esposa do Juliano, a Ana, que fez parte da minha vida, de toda a minha trajetória como designer de sobrancelha, como trabalhando em salão desde os meus 14 anos de idade. Agora eu vou deixar também o Clair se apresentar um pouquinho, porque senão só eu falo, gente. Eu sou o Clair, hoje eu sou barbeiro. Antes, quando o Juliano me conheceu, eu era só cabeleireiro, trabalhava na parte feminina e depois acabei migrando para a parte masculina, onde deu essa revolução na minha vida profissional e pessoal. Então, eu sou barbeiro, não tenho propriedade de leite, mas eu posso dizer assim, a fórmula que o Juliano passou para nós e foi conduzido, deu muito certinho em duas áreas, né? Porque eu é a parte de barbearia e a Ju a parte de sobrancelha. Também são duas coisas diferentes, né? Eu tenho a barbearia e a Ju tem o Jucinete Fonseca, né? Tudo separado, né? Hoje, né? Hoje. Até 2016, quando a gente abriu, a gente tinha junto, parte de salão, tudo junto, né? O Clair era cabeleireiro e eu era parte de sobrancelhas e maquiagens. Enfim, eu fazia de tudo um pouco. Eu era o Severino quebra-galho da minha empresa. Aí o Juliano chegou, olhou para nós, viu quanto a gente tinha um potencial de trabalho. Mal sabia ele que a gente não entendia nada de gestão. Eu entrei no rumo da beleza com 14 anos de idade, um salão antigo, que a gente não tinha esse conhecimento de aprender a guardar dinheiro, economizar, o que a gente esperava para o futuro. Nem questão de aposento, bem sincero. E aí o Juliano chegou, me viu trabalhando, viu que eu tinha um potencial enorme, viu o potencial do Clair, e aí chamou a gente para um café porque ele escutou a gente falando que a gente ia ir no Sebrae. Não sei se eu posso falar, né, Ju? Que a gente ia ir tirar ideias e conclusões. E o Juliano ficou quieto, ficou prestando atenção no que a gente estava falando, porque o Juliano presta muita atenção enquanto a gente conversa. Isso é bem engraçado. E aí o Juliano ficou vendo, porque naquela época a gente contratou um monte de gente para trabalhar com nós e não dava certo. Mas até é legal, né, Ju? Até explicar um pouquinho também, antes da gente falar o que o Juliano falou no café para nós, né? Contar um pouquinho de como a gente começou, para entenderem também por que qual que é a importância de uma gestão correta. Exato. Porque, assim, como que a gente começou? Então, eu e a Ju começamos, ela trabalhava em outro lugar, eu também. No mesmo tempo, quando ela saiu desse antigo trabalho dela, ela saiu sem nada, sem direito nenhum.
como ela era MEI, que é o microempreendedor individual, não tinha carteira assinada, não tinha décimo, não tinha férias, e não fez pé de meia nenhum, ela não guardou nenhum dinheiro, porque também a gente estava no início, né, com 20, 26 anos, 25 anos, né, 26, quando você saiu, né, e mesma coisa comigo, eu também saí desse trabalho que eu estava, sem dinheiro nenhum, nós passamos uma dificuldade financeira enorme nessa época, e começamos do nada. A Ju depois pode falar, né, Ju, da história que quando você saiu do antigo emprego, não tinha dinheiro nem para comprar uma pinça, que é o que ela precisa para trabalhar, e nem algodão, porque a gente não tinha dinheiro. Tesoura, nada, não tinha nada. Né? E daí quando a gente começou, como a gente não começou do nada... Uma coisa que vocês têm, tinham e têm, né, que é o mais importante, que é a vontade de prosperar. Isso. E aqui eu quero pegar alguns ganchos, como a Ju fala, né? A gente tá falando, o Juliano tá juntando os pontos lá, o Tico e Teco tá... O Juliano tá pensando, tá matutando. Então, assim, vocês têm a coisa mais importante, que é a vontade de prosperar. Tem alguns produtores que a gente trabalha, por exemplo, aqui no canal, depois vocês vão lá e assistem uma outra live, você que está nos ouvindo, a live do Lauri. Quando a gente chegou no Lauri, uma produção de 65 ou 68 litros de leite, uma propriedade cheia de pedra. E muitos produtores, às vezes, não eram gratos por aquela situação. E a gente chegou lá, o Lauri, numa gratidão tão grande por ter aquela terra. E hoje ele já produz 500 litros de leite por dia em uma área de 5,5 hectares. É um cara fora da curva. São 5 anos de trabalho. Mas, assim, ele grato pela situação, com muita vontade de prosperar, buscando o conhecimento necessário e aplicando pelo tempo necessário. Acho que quando a gente pega hoje empresários, tanto da cidade quanto do campo, que estão dispostos, primeira coisa, são gratos. Segunda, têm vontade de crescer. Buscam o conhecimento. E tem um ponto aqui que eu quero destacar, e naquele período que eu chamei vocês para o café, me chamou muito a atenção. A gente estava indo atrás de muitas pessoas. E é como se a gente rezasse para muito santo. Tem muito cara bom no Brasil, mas poucos têm a responsabilidade das informações que vão dar para a gente. O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? E a gente sabe que o dinheiro a gente trabalha para conquistar. Não é assim, hoje eu trabalho com bastante propriedades, mas ninguém assim começou com fartura, coisa enorme assim. Todo mundo ali com seu dinheiro contado é literalmente aquela bala de prata. Onde que eu vou atirar que vai me dar o meu maior retorno econômico? E aí, às vezes a gente tem consultores ou empresários que não tem o pé no barro, aí já viu, aí sai cada papagaiada, eu ouvi assim, sai cada Frankenstein em negócios que, pelo amor de Deus, assim, a gente precisa de uma direção. E assim como essas propriedades lá atrás começaram com uma direção, eu tive a oportunidade também, e a minha preocupação ali era muito grande, igual eu vejo muitos produtores, sabem trabalhar, trabalham pra caramba, mas não é mágica, é trabalho mais conhecimento. Eu venho numa vida, tanto da época de propriedades, como agora de empresário, porque não é mágica, é trabalho mais conhecimento. E eu vejo gente demais trabalhando e às vezes tem o conhecimento errado, aí investe errado, diminui mais de lucro, trabalha, aí ele acha, não, tem que trabalhar mais, não é trabalhar mais. Conforme você vai prosperando, você vai trabalhando diferente. E isso ocorre nas propriedades, assim como ocorre também na empresa de vocês, né? Então, para quem tá nos ouvindo, né, preste atenção, calma aí, pera lá. A gente precisa crescer, mas não é de qualquer forma, é sim alicerçado para a gente ter sucesso. E a gente tinha uma ideia, eu falo por mim e pelo Clair, eu tinha uma ideia que eu já venho da minha família, tudo que a gente quer assim, trabalhar bastante para fazer dinheiro. Só que a hora que eu aprendi que não era só trabalhar, eu tinha que saber cobrar. Eu nunca vou esquecer o dia que tu me pagou um pacote R$100 na sobrancelha. Pode parecer, para quem trabalha com leite, pouca coisa, né? Porque eu não tenho a dimensão do valor. De quanto que é o litro do leite, por exemplo. Eu sei o que eu compro no mercado. Mas as pessoas não têm dimensão, a importância que foi aquilo para mim. Porque eu não sabia cobrar. Eu iniciei cobrando um designer de sobrancelha R$3, gente. Ganhava 50 centavos
da porcentagem, né, onde eu trabalhava. E quando eu abri aqui, eu lembro que o Clair chegou para mim e falou assim, não, vamos cobrar um pouco mais caro. Eu falei, não, vamos cobrar R$10, porque o meu cliente vai vir, senão ele não vai vir comigo. Gente, eu atendia mais de 22 pessoas por dia. Eu tenho a prova, porque eu tenho a agenda guardadinha lá de 2016, 2013, 2014. Eu atendia muita gente, porque eu achava que eu tinha que atender para faturar, para ganhar dinheiro. E eu atendia, mas eu não saía do lugar. A gente não saía do lugar. A gente não conseguia fazer aquilo ser uma rentabilidade na nossa vida. E fora que a gente ganhava de dia, literalmente a gente comia à noite. Tipo, a gente ganhava de dia e gastava. Porque salão você ganha muito dinheiro. Mas a gente torrava muito dinheiro, porque a gente não tinha dimensão. Quando eu saí da outra empresa, eu não sabia o que era uma empresa, né, Clair? A gente não sabia que eu tinha que pagar água, luz, internet, os meus custos. Eu pensei assim, meu Deus, manutenção. Aquele valor, meu Deus, não preciso da minha porcentagem para ninguém, eu vou ganhar limpo para mim. Meu, que furada, gente. Não foi fácil, né, Clair? E daí começa a dor de cabeça, né? Que tu vê que entra dinheiro, só que você não sabe, tu não tá preparado para você lidar com o dinheiro. E que nem você falou, tem gente que sabe trabalhar muito bem, sabe fazer muito dinheiro, só que sabe, gasta errado, acaba colocando o seu dinheiro em um lugar que não é correto. E foi isso que aconteceu com nós, né? Até conhecer você que deu um norte para nós, que a gente falou. A gente estava procurando alguém que desse um conhecimento, desse um norte para nós. E a gente ficava sempre muito... que nem a Ju falou do Sebrae, que a gente tinha no Sebrae, não estamos experiência. Nós não chegamos nem a ir, né? Então, eu não sei como é que é o conceito deles, mas assim, a gente estava procurando uma informação que alguém pudesse passar para nós. E a gente aprendeu esse negócio de administrar, de ser empreendedor, na prática mesmo, apanhando, que nem você já conhece muitas histórias nossas, né, Juliana? A gente se conheceu no casamento. Só que foi bem nesse momento que foi o ápice me perdoem as palavras, mas da cagada financeira, que assim, a gente não estava preparado para fazer aquilo, e mesmo assim, na empolgação, não, vamos fazer um casamento. Nós gastamos R$50 mil no casamento. Então, assim, poderia ter feito um casamento? Poderia, mas não naquela hora, não daquela forma. Poderia ter se organizado um pouco melhor, mas o que era? A gente via que entrava dinheiro, eu, na minha cabeça, falei, não, Ju, 1 ano a gente consegue pagar tranquilo. tudo. Tá tranquilo. E daí, o problema é que a vida ela é tão engraçada que, assim, você se prepara para uma coisa financeiramente, só que ao redor disso vem outras coisas que a gente não estava preparado. E daí que começa a desandar. Por isso que é uma gestão bem feita, a gente conseguir criar, que nem você fala, objetivos, criar metas, saber como fazer, saber como usar o dinheiro correto dentro da empresa, saber o que é se organizar. A gente só mudou realmente porque a gente separou o que é da empresa e o que é nosso. E antes não, antes era uma bagunça aquilo. Então, que nem tu falou, a gente só sabia trabalhar, fazer dinheiro, mas não sabia investir de modo algum. Na verdade, no primeiro café com o Juliano, como mulher, eu consegui super disfarçar que eu tava com uma vontade de voar no pescoço dele. E quando você fala... Sabe quando um casal briga? Que o outro fala exatamente o que ele tem que ouvir, mas ele não quer dar o braço a torcer? Foi isso que aconteceu comigo naquele dia. O Juliano, com toda a educação do mundo, só escrevendo Nunca vou esquecer daquela agenda do Juliano. O Juliano escrevendo naquela agenda e eu pensando, eu não posso mostrar pro Juliano que eu tô com vontade de pular nele, mas vou ficar bem quieta porque ele tá falando exatamente o que eu preciso ouvir. Mas eu me compus, coloquei minha fachada e fiquei bem quieta. Cheguei e eu só olhava pro Clair, as expressões faciais do meu marido. Gente, a expressão do Clair, ele não consegue mentir. O Clair não conseguiu disfarçar, não. Não conseguiu disfarçar nem um pouquinho. E aí, no segundo café, a gente enrolou o Juliano e a gente não foi, Clair. Não, acho que nós fomos. Não, foi só você. Eu não fui no segundo café, foi só o Clair. Não, mas ali já estava legal. Do primeiro pro segundo já começou a andar as coisas. Mas eu não fui. Eu não fui, Juliana, é sério. Eu não fui no segundo café. Sabe qual que eu acho o mais incrível do ser humano? É que quando ele está errando,
e você acredita que tu tá fazendo certo, que tu não vê que tu tá errando, ou se tu vê, tu não quer aceitar também. É aquela questão de chegar alguém de fora, que nem você falou, que tá olhando uma visão de fora do negócio, de fora do trabalho, e chega que nem você fez, você deu um feedback para nós, falou, ó, acendeu a luz vermelha, falou, ó, não tá certo, e você passou toda a sua opinião, realmente no início, porque quando é a verdade, Dói. ninguém aceita, dói mesmo, A né? gente não cresce com amor, a gente cresce É. com dor. E eu conhecendo o casal, né? A Ana já contava desde antes a história de vocês, da vontade de estudar, de fazer curso em São Paulo. Falei, caramba, um dia ainda vou conhecer. A gente foi muito Ah, não, curso... Depois dos 40 e pouco, todo mundo é menino, então vou chamar de conhecer os meninos. Sim. Não, uma coisa que a gente fez, que pelo menos a gente separou, né? Curso. A gente sempre fez curso. A gente sempre procurou mais curso dentro. Mas curso dentro da nossa profissão. Isso. Não curso de gestão. Só que ele que não aí ensina. Que faltava. Não ensina. Na nossa área, a gente tem muito curso voltado, digamos, hoje para o cabeleireiro e hoje para o designer de sobrancelha. Mas não gestão, não né? Gestão. Agora, claro, agora tá criando bastante isso. Uma coisa bem interessante, eu nunca vou esquecer, o dia que eu saí da empresa, que eu não tinha nada, que eu me desliguei da outra empresa, eu tava muito mal, gente, muito mal mesmo. E a minha avó falou assim, filha, o que você precisa para você ganhar dinheiro? Isso é a minha raiz de tudo. Eu falei, vó, eu me emociono falando isso. Vó, eu preciso de uma pinça e uma tesoura. Com isso, um potinho de algodão, eu vou fazer fortuna. Eu me arrepio porque é uma coisa, mexe muito comigo. E aí a minha avó me deu uma pinça e uma tesoura e falou, agora tu volta para Francisco Beltrão, porque ela não é de Beltrão, e lá você vai crescer. Quando a gente estava bem quebrado, que a gente quebrou muito, que o Juliano falou isso, chegou para mim com o Clair e se permitiu conversar com nós, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, bom, se eu falei isso para minha avó, com uma pinça e com uma tesoura eu vou conseguir de volta me erguer, porque eu consegui me erguer de novo. Aí eu olhei pro Clair e eu achei muito engraçado que o Juliano fez uma pergunta para nós assim, quem é a Jucinete e quem é o Clair do céu? Aí, e nós dois não soubemos responder naquele momento. Eu não soube responder naquele momento. Também. E foi através daí que a gente falou, não, a gente precisa de ajuda. A gente vai nos permitir o Juliano conversar, explicar, porque a gente tem a faca e o queijo na mão, que é a nossa profissão. 10. Graças a Deus, assim, eu hoje me considero muito bem na minha profissão. Só que a gente não sabia por onde começar, né, Clair? A gente não sabia por onde chegar, como que a gente ia sair daquele atropelo que a gente tava. E tu sabe, só pegando esse gancho, falando uma coisa, Juliana, que o que eu vejo, assim, eu fui criado muito bem pela minha família, eles me deram toda a educação possível, a minha mãe ela era uma pessoa simples, meu pai também, então eles não tinham muito estudo, mas a questão de criação e caráter foi o principal, eles me deram para a Ju também, a família dela, tudo certo. Mas o que eu vejo é que ainda falta isso em todo mundo, que é a educação financeira. Eu não tive isso na minha vida. Então, e não é culpa dos meus pais que não me deram uma educação financeira. É porque o mundo, o colégio, para ter uma ideia, teria que ter uma matéria de educação financeira para saber como é que você vai usar seu dinheiro. Então, desde o primeiro momento que eu arrumei meu primeiro emprego, eu sei que de alguma forma eu não sabia usar o meu dinheiro. Por quê? Porque eu gastava quase tudo que eu ganhava. E assim eu fui levando para minha vida inteira, até no negócio. Por isso que foi um dos atropelos muito grandes. Acho que a Ju também, que é essa questão. E eu acho que para milhões de pessoas isso acontece, né? Eu, na verdade, venho de uma família. O meu pai ele foi um cara meio... Ele me ensinou princípios, mas ele nunca se importou muito com a família. A minha mãe vem de uma família qual, sim, tinha muitas propriedades, muita terra. Perderam tudo quando meu avô faleceu. E eles nunca mais se reergueram, os filhos, porque eles eram ricos e ficaram pobres, né? E a minha avó, com 30 anos, não conseguiu administrar isso. É que é uma longa história. E aquilo veio passando para mim, para meus primos, e foi indo... como é que eu vou explicar? Vindo uma mãe que não aceitou ficar pobre. Essa era... E ela não me ensinou isso para mim. E com 14 anos, a minha tia falou bem assim para mim. Você não vai conseguir ser ninguém na tua vida. Eu lembro dessa frase. Você não vai conseguir ser ninguém. Né? Eu vou te ensinar você a trabalhar com salão. Vou te colocar no salão.
Gente, naquele momento eu falei assim para mim: não, eu não vou simplesmente trabalhar no salão. Eu vou fazer diferente, eu vou ser a melhor. E isso foi muito crucial na minha vida, porque eu nunca aceitei não ser a melhor. Eu sempre me critiquei nisso. E hoje, vendo como mudou muita coisa na minha vida, hoje eu falo assim: poxa, eu sou uma referência. E quando ela me colocou nisso, que para minha família é assim: ah, tu não é advogado, tu não é médico, tu não é agrônomo, tu não é professor, tu não é ninguém. Eu acho muito engraçado que a minha avó ela falava até pouco tempo assim: ah, não, minha neta só faz sobrancelha. Tipo, meu Deus, gente, eu ganho muito bem hoje. Mas não só faz sobrancelha. Dói, claro que dói, machuca porque você quer ser. Ah, não, viu? Tu tem que falar que eu tô bem. Ah, mas daí a gente vai aprendendo, né? Aí uma coisa que eu vejo, assim, a gente tem que entregar resultados. E aí eu quero fazer uma. A gente vai entregando, vai passando pela vida entregando resultado. E, sim, o pessoal chama, vocês são loucos. Cara, o louco sem resultado continua sendo louco. Mas o louco com o resultado, aí todo mundo bate nas costas e vira assim: eu sabia que você ia dar certo desde o princípio. Foi Você é sorte. uma pessoa iluminada, foi sorte. E eu quero fazer uma analogia, enquanto você estava falando da parte de gestão, para trazer um pouco sobre as propriedades de leite. Às vezes, qualquer semelhança não é mera coincidência. Dentro das propriedades de leite, muitos produtores falam que às vezes a atividade do leite não dá dinheiro, mas tem que pagar a parcela da Toyotinha, tem que pagar a faculdade do filho, tem que pagar o aluguel de não sei o quê, tem que pagar um monte de coisa, e não é da atividade. Acho que devagarzinho, cada vez mais, as propriedades, independente, as empresas, né, independente se é cidade ou se é campo, vão ter que ter isso discriminado. O seu trabalho vai gerar uma renda X e X% é para pagar a despesa do negócio, X% é para voltar para investimento para o negócio, e o restante, vamos dizer assim, Y é a sua margem. Aí o que você vai fazer com essa margem? Parte tu vai guardar para uma época de emergência e parte sobra, aí você faz o que você quiser. Hoje tem muitas propriedades rurais que eu vou dizer, pegar vocês dois, quando a gente teve a oportunidade de conhecer, vendo que vocês tinham um potencial fantástico de faturamento. São duas pessoas com habilidades incríveis, únicas, fantásticas. E eu vejo isso, às vezes, com muitas propriedades. Eles têm muitas propriedades rurais, por exemplo, que têm um potencial de chegar ali a 20, 25, 30 mil litros de leite por hectare, e estão lá patinando com 10 mil litros, 5 mil litros. Mas por quê? Porque falta parar para olhar o negócio de cima, vamos olhar o negócio, vamos sair do negócio e vamos olhar o negócio. Espera aí, aonde que estão meus gargalos? Vamos botar foco no que é realmente importante para eu transformar a minha propriedade, a minha empresa, e aí as coisas começam a acontecer. Para quem está nos ouvindo, uma hora você vai ter que fazer isso. Ou você faz isso ou você vai sair da atividade. Tem que se permitir. Exatamente. Tem que se permitir, e aí quando a gente fala se permitir, a gente muitas vezes vai ter que sair dessas crenças que foi tacada para a gente. Isso aqui não dá certo. O salão não dá certo. O pecuário de leite não dá certo. O barbeiro não dá certo. Padaria não dá certo. A gente tem várias empresas abrindo e prosperando todo dia e a gente tem várias empresas fechando todo dia, independente do ramo. O que diferencia? A gestão. É a gestão. Se eu quero aumentar o meu resultado, eu preciso melhorar minhas ações. Simples assim. Agora, o porquê? Por que às vezes eu fico postergando essa decisão? Para vocês que estão nos ouvindo e quiser ajuda, depois vai ficar um formulário aqui abaixo desse vídeo, preenche aí, a gente vai ler ele com toda atenção. Que a gente vê nesse mundo para ser feliz e ganhar dinheiro é bom, a gente se diverte, a gente consegue realizar sonhos, massageia o ego também, porque a gente tem liberdade, a gente consegue ajudar outras pessoas, e é assim que é a vida. Mas se a gente não parar em algum momento da história para querer fazer diferente, nada muda.
você lembra, Clair, como é que você entrou no ramo? Que você também, falaram para você, pode contar a tua história, Sim. falaram que que cabeleireiro nunca ia dar certo, gente. Muito sarro foi Não, tirado de você. é que também Não é só eu. É que também eu peguei pesado, né? Porque eu já tinha aberto 4 negócios e nem deu certo. Daí eu acho que ninguém tava mais acreditando em mim, né? Não, e Ó, você? segundo Você trabalha algum, na área, eu não vou lembrar onde que eu li isso aí, mas geralmente, quando a pessoa monta a quinta empresa, é porque vai dar certo. Ele já testou bastante, já Eu quebrou falei, eu acho que bastante. Eu tô na minha não quinta deu empresa certo. também. Acho que não, e na verdade, quando você entrou no ramo, ele não pensava em ser cabeleireiro. Eu sempre trabalhei em salão, mas o Clair não. Não, quando a gente começou, que nem a gente estava contando antes, que há 10 anos atrás, eu trabalhava em outro negócio, só entrei no ramo de salão porque eu fiquei um mês parado e ia procurar um emprego. Que eu falei, não, eu abri 4 negócios já, nada deu certo. Eu falei, chega, isso daqui não é para mim. Ser empreendedor, administrar alguma coisa, não funciona, porque tu desanima. Imagina 4 coisas que eu abro e nenhuma dá certo. Daí, nesse mês que eu fiquei parado, que daí, como a Ju saiu do outro lugar que ela trabalhava, eu fiquei aqui respondendo, que na época não era WhatsApp, era por SMS, ou o cliente ligava, né? Então eu falei, Ju, eu vou te dar uma mão, vou ficar um mês aqui, eu vou respondendo, marcando os horários para você, e depois eu arrumo um emprego e vou viver minha vida de empregado. Eu falei, não vou mais querer saber sobre isso. Só que daí naquele um mês, as clientes da Ju que vinham, até porque a gente abriu na nossa casa, né? Pode nem contou isso, mas a gente abriu na nossa casa e depois a gente transformou toda a nossa casa em 2 empresas. Então, onde era a nossa casa, a gente criou a barbearia e o espaço de sobrancelha. Mas assim, no início, as clientes falavam: "Ô, Claire, por que você não faz um curso de cabeleireiro? Enquanto a gente vem fazer a sobrancelha com a Ju, você podia lavar o nosso cabelo, secar, fazer uma escova." E daí aquilo eu fiquei na cabeça, e a Ju já sabia fazer, porque como ela entrou no salão muito cedo, ela sabia fazer tudo, né? Daí eu falei, olha, Ju, se você me ensinar, pelo menos eu vou tentar. E comecei assim, sabe, sem nenhum objetivo de futuro, nada. Eu só queria aprender a trabalhar com aquilo. No início a gente dava lavagem de cabelo, escova, eu não cobrava nada. Depois eu comecei a cobrar R$ 5, depois R$ 15 uma escova. R$15 um corte de cabelo feminino. R$ 15 um corte de cabelo. Hoje um salão cobra R$ 100 um corte, 120, né? Quando eu fechei o salão, eu estava cobrando R$ 90. Então, foi aumentando, né, os valores conforme foi passando o tempo. Mas o que aconteceu? Daí, quando eu fiz e vi que eu conseguia fazer algo legal, que ficou bonito, eu nunca vou esquecer, né? Quando que eu vi que dava dinheiro a esse ramo? Primeira progressiva, muitos não vão saber o que é, mas é um alisamento feminino. Primeira progressiva que eu fiz, eu nunca vou esquecer, eu cobrei R$ 100. Primeiro salário, primeiro dinheiro que eu ganhei na área de salão. Ganhei R$ 100. E eu fui numa festa do Dia das Mães do interior, que eu ganhei no sábado. Eu fui lá porque eu nunca pude pagar um churrasco, nada, porque eu não tinha condição. E eu fiz questão. Fui lá, né, eu gastei todo o dinheiro, mas eu fui lá e paguei, mas fiquei tão feliz, mas aquilo me deu uma coisa tão boa que eu pensei assim, não, isso aqui que é meu futuro. Então eu tô no caminho certo. E foi aí que eu comecei. Então eu comecei do nada também. Tu lembra, né, o primeiro curso que a gente fez junto? Porque eu, né? Desde os meus 15 anos, eu sempre trabalhei nessa área, então eu sempre fui em cursos, né? Tanto que minha formação é em estética, porque eu queria ser diferente, mas não gostei de fazer massagem. Continuei no design. A gente foi para um curso e eu lembro que eu falei assim pro Clair: São Paulo, né? Primeira vez que a gente foi para a capital. É São Paulo. Falei assim: toma forte o café do hotel, Clair, toma forte o café do hotel. Porque a gente já está incluso na hospedagem. Aí a gente não precisa comer durante o dia. Que não vai gastar, isso, né? Só janta, né? Aí só janta, né? A gente gastava com a janta. Olha só. Isso que a gente já estava numa fase um pouco melhor. Foi através dali que a gente veio com a ideia de montar a barbearia e eu ficar só com sobrancelhas. E eu lembro que o Clair me olhou e falou assim: tá, mas como é que eu tomar um café tão forte? Eu falei: vai lá, senta, vai mais cedo, levanta antes de todo mundo, senta lá e toma café. E leva umas frutinhas dentro da minha bolsa, porque daí se der uma fome, a gente come. Nesse meio tempo, então, lembra que tinha vários stander que fala, né? Que eu sou bem paranaense. E eles estavam servindo lanche para apresentar
tipo, para rena, tesoura, aí os caras forneciam um lanche pra gente. Lembra que eu te falei assim, vamos em uma, Claire? Olha só, né? E a gente faz um lanchinho, fica de boa, a gente já comeu, e de noite a gente só vai jantar. Porque a gente não tinha dimensão como é que era São Paulo, e o custo era muito alto, né? Sempre foi, né? E o curso, como nós éramos em 2 fazendo, ele não... Para uma pessoa só não seria tão caro, mas 2 pessoas a gente gastou absurdamente. Então, hoje a gente pagava o curso, hoje a gente comia, hoje, né? Não tinha meio termo, né, Cláudio? Não, mas sempre foi assim, eu acho que para todo mundo, né? Quando tu vai procurar conhecimento, início, nada é né? perfeito, né? Início também é muito complicado. Hoje, depois da pandemia, que daí veio os cursos online, que ajudou muito a gente, no caso, né? Então, e o que a gente observou nisso tudo? Foi nesse tempo que o Juliano já vinha há um tempinho, né? Conversando com a gente, falando, meninos, vocês precisam mudar aqui. Outra coisa, gente. Meu Deus, os clientes realmente gostam do nosso trabalho. Não, realmente os clientes gostam. Nós tínhamos que colocar uma foto para as pessoas entenderem. Eu vou mandar aqui pro Juliano. Pois manda pra gente, ver se os meninos conseguem colocar no vídeo. Porque assim, viu? Que nem a gente fala. Não, que assim, ó, nós estávamos contando um pouquinho, como a Ju veio trabalhar em casa, nós estávamos construindo nossa casa na época que a gente ficou desempregado. Então, ela não estava acabada ainda. A Ju veio trabalhar numa sala que era um quarto. E dali para frente a gente foi... A gente dormiu no outro quarto. Nós tiramos nossa mudança e fomos trabalhar, fizemos tudo empresa aqui, né? Não, antes que vocês entendam, a gente não foi pra rua. A gente voltou pra casa dos pais dele. Eu achei minha cabeça, cheguei pro meu sogro e falei assim, seu Lair, aceita a gente voltar pra tua casa? Nunca vou esquecer do rosto dele. Ele olhou e falou assim, é pra ganhar dinheiro? Nunca vou esquecer, né? Vocês vão ganhar dinheiro? Eu falei, a princípio, sim. Lá atrás, ele olhou pra mim, pro Claire e falou, faça o que vocês quiserem. E o que nós estávamos falando sobre aquela que a gente falou da foto que a gente vai mostrar, que a Ju falou que os clientes gostam muito da gente mesmo. Meu pai! É que assim, a gente sempre focou, como a gente não tinha dinheiro, Juliano, como a gente sempre não soube trabalhar com gestão, então a gente não tinha dinheiro para investir, colocar um papel de parede. Não, a gente não parava para pegar isso. A gente, para tu fazer uma fachada, nós não tínhamos fachada, nós não tínhamos placa, a empresa é de bairro, então, como a gente achava que ninguém passava na rua, não precisava ter uma fachada bonita. Olha a nossa cabeça, né? E a partir do momento que naquele dia, você falou para nós assim, uma das coisas que você falou para nós, gente, tá uma bagunça aquela frente, não dá nem para entrar. Os clientes gostam muito de vocês mesmo, porque se eles não gostassem, eles não iam. Tu falou assim, e realmente, por quê? Que nem eu falei, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai colocar a foto. Era um mato na frente, era terra. Não, as pessoas tinham que fazer um rali, não é nem rali, um desmatamento para chegar na nossa Mas aí, assim, o que acontece? Se às vezes a gente está vivendo aquilo todo dia, a gente não enxerga. É como se... Vamos pegar que eu tenho uma analogia que eu falo das propriedades. Vou pegar a propriedade. Ela não faz nada, ela não muda o resultado. Às vezes uma pequena mudança aqui, lá na frente, vai gerar um lucro grande. E às vezes uma pequena mudança para cá, eu vou tomar prejuízo. E eu vou me acostumando com aquilo. O ruim do ser humano, eu já fui me acostumando, cheguei a 130 quilos. Depois do segundo problema do coração, foi mudar as atitudes. Só que assim, a gente não precisa esperar ter um negócio tão ruim desse para tomar uma decisão, uma atitude, né? Igual a gente vê. Vamos pegar o exemplo que estava o salão ali de vocês, a parte física. Às vezes é um exemplo de muitas propriedades. Às vezes a gente tem muitas propriedades que é semelhante. Você chega na propriedade assim, falando, nossa, como é que vai para frente? Que bagunça. Mas às vezes são momentos que a gente tem uma bagunça interna ali que reflete no externo e a gente não consegue ver. Por que a gente não consegue ver? Porque a gente está todo dia ali. Aí a gente está todo dia ali, vem essa parte da gestão, entra grana, sai grana, não vejo para onde está indo, não consigo tomar uma decisão. Por isso, sim, é tão fundamental a visão de fora. Só que aí uma visão de fora estritamente focada.
E respeitando também capacidade de investimento. Porque tudo é muito bonito, tudo funciona. Mas o que é estritamente necessário para eu fazer agora, nesse momento, para eu dar o próximo passo, e aí fazer um efeito de escadinha, né? Próximo passo, próximo passo. Quais são os próximos níveis para a gente chegar? Eu acho que essa visão e aquele café foi fundamental para isso, né? Para a gente, opa, peraí, primeiro vamos situar como que tá a situação, ok. Depois vamos ver quais são os passos para a gente organizar. Isso aí é 100% do que a gente faz nas propriedades. Muitas propriedades, às vezes, era igual a empresa de vocês. Nossa, a gente chega lá, pô, fantástico. As pessoas super trabalhadoras, pessoas do bem, pessoas que querem prosperar. Só que aí tá uma zona, num emaranhado ali, numa bagunça. Peraí, vamos sair do negócio. Tanto que quando a gente fez a reunião, eu chamei para vocês tomarem um café em um outro ambiente. Para a gente sair desse ambiente de vocês, espera aí, vamos para outro ambiente. Lá sim a gente vai conseguir conversar de boa. E aí as coisas aconteceram. Você lembra? Você lembra, Clair, o dia que nós chegamos e a gente estacionou nosso carro e tava uma zona. E a gente se olhou, eu nunca vou esquecer. A gente falou, né? A gente se olhou e falou, meu Deus, como... Nós tinha voltado, isso foi em 2019. Nós tinha voltado, nós tava começando a arrumar, lembra? Aí o Clair falou assim, a gente parou, a gente olhou aquilo, dos dois dentro do carro, a gente falou, meu Deus, realmente as pessoas gostam do nosso trabalho. O Juliano tá certo. Era horrível, gente. Vocês não têm condições. Até de mato tinha ali. Sim. Não, era uma coisa muito horrível. E eu lembro que o Clair chegou e falou, Justinete, vem aqui. Aí eu fui, ele começou a fazer umas contas lá, né? E ele falou, o Juliano falou que não tem o segredo, não existe segredo. É matemática pura. Nós vamos ter que saber se organizar. É que as nossas contas não estavam fechando, né, Juliano? Naquela época que a gente conversou, que a gente foi tomar o primeiro café, que nem eu tinha falado antes, nós tínhamos feito um casamento de 50 mil reais. Se nós tivéssemos pegado uma parte desse valor e ter investido na empresa, né, saber, por isso que eu falo como que uma consultoria é tão importante. E é uma consultoria que tem que ser muito bem feita, tem que ser bem direcionada, né? Porque, assim, com esse norte que você deu para nós, eu falei, não, peraí, então vamos ter que ver primeiro como é que tá nossas finanças para ver se a gente consegue melhorar essa fachada, porque tá horrível. A gente viu 2 problemas que tinha ali. Então, a gente sentou, a gente viu que a gente realmente estava gastando muito mais do que estava faturando. A gente começou a cortar um monte de coisa. Na época, a gente estava com o nome sujo. Não é vergonha de falar, porque muitos brasileiros passam por isso, porque não sabe ter uma gestão e não consegue controlar o seu próprio dinheiro. Então, esse que foi o nosso mal, foi a gente não saber controlar, a gente acabou gastando mais do que tinha faturado e deu no que deu. Nós começamos a cortar, em questão de 2, 3 meses, a gente deu uma enxugada bem legal no que a gente podia. A gente não tinha meta. Não, daí a gente colocou uma meta, só que daí na época veio bem a pandemia. Daí, quando veio a pandemia, eu falei, não, mesmo com pandemia, nós vamos arrumar isso aqui. E a gente começou. A gente esqueceu na pandemia. A pandemia para nós, infelizmente, a gente perdeu pessoas que a gente gostava também, não foi boa para ninguém, mas na pandemia a gente conseguiu crescer. Então, assim, a gente conseguiu resolver muita coisa, questão financeira, até esse mês mesmo, né? Que a gente conseguiu realizar algumas coisas, alguns sonhos nossos que a gente tinha pessoal. Mas eu, hoje, tomando café com a Ju, falei, Ju, só não vamos perder aquilo que a gente está fazendo. Então, a gente só consegue gastar isso aqui. Então, agora a gente precisa 2, 3 meses se estabilizar, centrar e continuar como a gente está para a gente não se perder. Então, a gente tem essa noção hoje, porque a gente separou vida pessoal com vida profissional. Mas, assim, como que é importante uma gestão, né? Uma gestão e uma consultoria correta. Só assim a gente conseguiu fazer. Que nem tu falou, se a gente não tiver determinação, também nós não iríamos fazer. Então, não é só colocar no papel e ficar parado. Não, a gente tem que pôr em prática. Né? Porque assim, a Ju sempre fala, você sempre falou para nós, crescer dói. Nossa, gente, dói demais. Tem que estar preparado para isso. Meu Deus, dói muito, machuca, de verdade. Só que a gente vê o resultado depois. Então, daquele primeiro café que a gente tomou, a gente foi tendo noção que a gente estava errado, que a gente tinha que acertar muita coisa. Então, hoje eu trabalho menos, faturo muito mais. né?
como eu falei antes, né, Clair? O dia que o Juliano chegou e me falou que ia me pagar aquele pacote de sobrancelha, 4 sobrancelhas, a R$ 100. Gente, eu acho que eu nunca falei isso para ele, né? Foi a nossa luz daquele dia. Ele não sabe. Ele pagou a luz da nossa empresa. Que eu lembro que eu falei, meu Deus, a gente precisa pagar a luz da empresa, Clair. Senão eles iam cortar, como é que você ia trabalhar? Você imagina cortar a luz da empresa. E aí o Juliano veio e me pagou. Meu Deus, gente, eu fiquei muito quieta. Hoje eu posso falar isso para ele. Foram umas coisas assim que a gente não sabe explicar, né, Clair? E aí aquilo me mexeu muito com nós. E a primeira vez que o Juliano, foi no dia 1º de janeiro. Agora eu não me recordo se foi 2018, 2019, 2020, não lembro. O Juliano chegou para nós e mandou assim, ó, todos os seus horários até dezembro. E quanto que a gente ia faturar? Eu, a parte de sobrancelha, e o Clair, a parte de cabelo, na barbearia. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, tá, mas se eu vou atender o Juliano tantas vezes no ano, vou receber tanto, eu vou começar a passar isso para meus clientes também, para os outros clientes. Hoje eu trabalho com a minha agenda, para vocês entenderem a parte de sobrancelha. Hoje eu não consigo mais abrir cartela de cliente. É muito pouco. Hoje a pessoa tem, digamos, 10 pessoas para estar na lista de espera. Muito mais pessoas, né? Para conseguir fazer sobrancelha comigo, porque hoje todo mundo faz igual o Juliano, porque eu cheguei e falei, olha, vocês têm que marcar até o final do ano. Quem quer no sábado? Sábado são horários, mais caro e ele é mais concorrido. Ponto, a pessoa aceitou. Depois das 6 até as 9h30, que a gente tem um horário diferenciado para trabalhar, no meu caso, no caso do Clair também, eu falei, vocês têm que deixar fechado, senão não tem como eu ficar colocando, encaixando vocês. Hoje eu tenho agenda fechada até dia 30 de dezembro de 2023, inclusive já tem horário marcado para 2024. E eu nunca imaginei que eu ia chegar nisso. Só que tem um problema, né, Juliano? Que depois de toda essa... Que agora, que nem eu também, tô com a agenda lotada. Eu não tenho como abrir cliente. Tanto que, assim, as pessoas falam para mim, Clair, você precisa divulgar no Instagram. Eu falo assim, vou divulgar e vou atender como? Que eu não consigo mais. Agora vem o segundo estágio do crescimento. Agora a gente tem que estar preparado para crescimento, né? E só... que nem eu falo, você tá sempre com nós, tá sempre orientando. Puxando a nossa orelha. Quando a gente também faz coisa errada ainda, né? Tá na hora da gente marcar mais 3 cafés. Porque chegou o primeiro estágio, é o crescimento. A gente conseguir organizar a empresa, crescer. E isso é igual para as propriedades também, assim. O que acontece? Os problemas e a visão, eles mudam. E a gente tem que estar apto a enxergar isso. Quando a gente vai crescendo, eu vejo isso por mim, né? Eu até outro dia, eu era o expert, o consultor da empresa, né? E hoje não, hoje a gente já se coloca no papel de empresário. São 7 pessoas que trabalham direto ou indiretamente com a gente, então aumenta a responsabilidade. E é um momento que a gente consegue ajudar outras pessoas. Precisa fazer isso? Não necessariamente. Se o coração cantar por esse lado, tem que fazer, a gente gera mais emprego, ajuda mais gente, paga mais impostos e ajuda o Brasil a crescer. E hoje, graças a essas pessoas que são os empreendedores, os empresários, que o Brasil cresce e prospera. Então, é um segundo estágio, mas ele tem que estar muito bem alinhado. Às vezes, quando a gente olha nesse sentido das propriedades, tem muito produtor que começa a crescer e para, porque às vezes não dá oportunidade para um filho, não remunera bem um filho, não acredita nele, aí o filho vai para fora para ganhar 1 ou 2 salários, se ele ficasse em casa, ele podia administrar um negócio de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Exatamente. Que aí falta essa segunda etapa. E essa segunda etapa acontece com todo mundo. Estava também acontecendo comigo, agora a gente está evoluindo. Hoje eu sei, quanto mais eu ficar na estratégia da empresa, mais produtores eu consigo ajudar, mais técnicos eu consigo ajudar, mais renda eu consigo fazer. Só que aí, nesse ponto, vem uma parte que é super interessante. E que no início é uma outra coisa que dói pra caramba.
que é a parte de organização de método. Dói. E o método tem que ser maior que você. A empresa é maior que tudo, né? E às vezes a gente fica preso no eu, e o eu agrônomo, o eu, e aí fica travando o crescimento. Então, devagarzinho, a gente precisa... Isso está acontecendo com a gente. Uhum. Essa semana, a gente teve, eu acho que... Não posso deixar o Clair comentar. A gente conseguiu limpar nossos nomes, né, Clair? Faz um tempo já. A gente conseguiu limpar nossos nomes. E esse mês a gente conseguiu trocar de carro que a gente sonhou a vida inteira. Pode ser pequeno para as pessoas, mas foi a gente se emociona. Foi algo muito grandioso, gente. Vocês não têm noção. Para nós dois foi algo... E o Juliano foi uma das primeiras pessoas a saber. Sim. As pessoas não entendem... vocês não entendem que assim, ó, o que é o Juliano na nossa vida? É um divisor de águas. De verdade. O Juliano e a Ana, né? Que é sua esposa, que é minha amiga antes do Juliano e antes do Clair, nas nossas vidas. E assim, quando a gente trocou de carro, a gente chamou o Juliano, foi muito bom. Porque a gente se emocionou muito. Mas hoje a gente começou conversando no café da manhã, né? O Clair falou, a gente tá alcançando o que a gente quer, Ju. Mas e agora? Para onde? Agora nosso norte é outra coisa. Porque hoje a gente tá ganhando bem, a gente tá bem, né? Mas a gente precisa... Agora é outro caminho. É outra coisa que a gente vai traçar. E uma coisa que a gente vai aprendendo a cada dia é que crescer, como a gente falou antes, dói. E a gente não pode estagnar. A gente tem que sempre ser grato. Porque às vezes, eu falo por mim, às vezes eu esqueço da onde eu vim. Da onde eu comecei. E hoje o Clair me deu uma puxada de orelha valendo e falou assim, volta aqui. Você tem que lembrar de onde você veio, que você não está agradecendo. Mexe, gente. Mexe de um jeito que eu não sei explicar para vocês. Eu acho que isso no geral, né? Todo mundo passa por os altos e baixos, mas tem que aceitar quando você não está certo, quando você está errado e você precisa de ajuda, você precisa procurar alguém. E nós tivemos um pouco de sorte, que foi você, Juliano, que assim, se não fosse você ter tido a iniciativa de ter falado para nós, pode ser que a gente continuasse igual como a gente estava lá atrás, porque a gente não estava vendo isso. Por isso que eu digo, é importante alguém de fora chegar e analisar tudo que está acontecendo e apontar os erros que está acontecendo. E a gente aceitar e falar, não, realmente, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se organizar para dar um passo à frente, para sempre crescer. Até essa questão da gente agora, que a gente chegou no ápice de nós dois, né? Porque eu estou trabalhando sozinho na barbearia, como barbeiro, tem o Anderson que ajuda, mas é a parte administrativa, e a Ju é também sozinha no Juscelino Fonseca. A ideia, sim, é a gente expandir esse negócio, principalmente a barbearia. Eu quero expandir, colocar pessoas a trabalhar, mas eu quero fazer isso corretamente. Então, preciso muito da tua ajuda também para a gente poder não errar. Eu conseguir dar esse segundo passo para daqui 1, 2 anos a gente estar colhendo esses frutos que nem a gente está colhendo agora. Com certeza. Eu acho que a gente precisa colocar cada vez mais, já está colocando, né? Mas de tempos em tempos a gente tem que voltar nos assuntos da nossa primeira conversa. E aí você botar beleza, parabéns, a gente já construiu, já chegamos até aqui. Qual que é a nossa segunda meta? Porque zona de conforto não faz marinheiro bom. Tem que estar em mar agitado. Então, chegou nas metas, é igual a gente faz com os produtores. Próxima meta. Como que a gente vai chegar lá? Qual o conhecimento necessário para a gente buscar lá? Será que tem esse conhecimento fácil? Se não tem, vamos procurar. Sem isso, não move. É como se a gente ficasse no mundo dissipando energia. Se eu não tiver uma meta, e essa meta for clara e específica para a gente buscar, esquece, não vai para frente. Eu fiz uma live semana passada, na terça-feira, e é onde a gente trouxe os 4 grandes erros. O primeiro grande erro é não acreditar. Assim, tem tudo para fazer, para conquistar, mas às vezes eu não acredito. Se eu não acredito, eu não coloco meta. Se eu não coloco meta, eu não saio do lugar. E aí a gente fica patinando, a gente fica dissipando energia.
Aí a gente não sabe qual, literalmente, não sei que caminho eu vou, não sei o que eu vou fazer, porque qual conhecimento que eu vou ter que buscar? Não sei. Qual que eu tenho que aprender? Não sei. O que eu tenho que colocar em prática? Eu não sei. E aí fica dissipando energia. Quando a gente dissipa energia, a empresa não cresce. A empresa não cresce, tanto empresa na cidade quanto empresa rural. Por isso que o tema gestão, ele é tão importante, e tudo que a gente faz nas propriedades, a gente consegue trazer para a cidade. E o que eu achei super legal, e até eu tenho um vídeo no Instagram falando sobre isso, o que é o Juliano? Um divisor de águas. Eu estudo pra caramba. A Ana, acho que é a pessoa que mais conhece a minha rotina. E tem um lado bom que eu estudo pra caramba, um lado ruim que eu estudo pra caramba também, né? Nossa melhor qualidade é nosso pior defeito. E quanto mais eu estudo, eu vejo que passa por isso, né? Então, assim, um primeiro passo para todo mundo, para você que está nos ouvindo. E a gente discutiu muito isso na nossa primeira conversa. Para onde realmente eu quero ir na minha propriedade, para onde eu quero ir na minha vida, caso tenha algum empresário, para onde tu quer ir, aonde tu quer faturar, aonde tu quer chegar. Você precisa dar um norte. Tudo que eu faço hoje foi pensado lá atrás. Quando eu pergunto para minha mãe lá, mãe, quando eu tinha 10 anos, dos 7 aos 10 anos, está meio que definindo o que você vai fazer na sua vida lá na frente. O que eu queria fazer? Eu falei, não, tu falou que um dia tu ia estudar bastante, ia ajudar um monte de pessoas a ganhar dinheiro, e hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso. Quero fazer cada vez mais. Quero fazer cada vez mais. Quero construir muitos milionários nesse Brasil, porque só assim a gente vai trazer prosperidade, vai gerar riqueza, vai gerar imposto, vai gerar emprego. E o governo, foda-se, não tô nem aí para quem vai estar governando o Brasil, se vai A, vai ser B, vai ser C. Com ações, nossa, todo dia que a gente acordar, a gente vai construir resultado. Por quê? Porque a gente vai ter metas, através das metas a gente vai buscar qual o conhecimento necessário e a gente vai ficar parando de dissipar energia, parar de ficar andando literalmente ali atrás do rabo. Acho que assim, tem muitas propriedades nesse Brasil, tem muita empresa que podem prosperar muito. Assim como os produtores que a gente vem trabalhando podem prosperar, assim como vocês estão prosperando no negócio, e ao mesmo tempo a gente chega no objetivo, ok, vamos traçar outro objetivo. Porque agora o que acontece? Vamos dizer assim, hoje vocês estão no topo da montanha. Como é que vocês vão fazer para ir no outro topo da montanha? Como é que nós vamos fazer? Nós precisamos estudar. Principalmente conhecimento. Estudar. Porque assim, vou ser bem sincero, hoje nós não estamos preparados para o segundo passo que eu digo. Assim, preparado que eu falo, a gente já sabe tudo que a gente tem que fazer. Não, agora... E como ser, né? Como fazer. Porque agora a gente fez o que a gente precisava para a gente chegar nesse topo dessa montanha. Agora a gente precisa de conhecimento, tempo. Isso. Para a gente ir para outra montanha, o que vai acontecer? A gente vai ter que descer um pouquinho. Isso aí. E depois fazer o caminho para subir para outra. É isso aí. Então, provavelmente, a gente vai ter que reestruturar um pouquinho, cai um pouquinho, mas depois a coisa volta a andar. Então, a importância da gente ter reserva é fundamental para a gente dar esses passos e continuar crescendo. Uma pergunta que eu faço para os produtores e também tenho que fazer para vocês. Eu pergunto para os produtores, ei, vocês achavam que iam faturar e chegar onde faturavam hoje? E eu faço essa pergunta para vocês também. Gilcinete e Clay, vocês acreditavam lá da nossa primeira conversa que vocês iam estar onde estão hoje? Posso falar para você? Posso falar primeiro? De verdade, não. Eu não imaginava que fazendo sobrancelhas, hoje eu ia faturar o que eu faturo mensalmente. De verdade. Hoje eu faturo o que eu idealizei, mas eu não imaginava que eu ia conseguir. O dia que eu fechei o meu caixa
e eu vi quanto eu faturei no mês, eu somei de novo, chamei o Clair para ter certeza que era aquilo. Aí eu pedi pro Clair, tá, mas me explica o bruto e o líquido, que eu não entendo nada disso. Aí o Clair me explicou o bruto, me explicou o líquido. Aí eu parei, olhei pro Clair e falei, eu faturei isso sozinha, Clair. Eu não acredito. Aí, mais uma vez, a gente fala do Juliano. Falei, meu Deus, o Juliano falava para mim assim, pense com quem você quer, como que você quer ganhar teu dinheiro. Aí eu pensava assim, ó, bem sincero, eu falava, eu quero ganhar igual uma professora de universidade que tem mestrado. Isso é sério, gente. E vamos falar que ela ganha 14 a 15 mil. Hoje eu ganho de 10 a 15 mil fazendo só sobrancelhas. Hoje eu não tenho medo de falar para o meu cliente assim, ó, mês que vem vai aumentar o meu valor. É muito engraçado, porque eu atendo a pessoa que tem muito dinheiro, como eu atendo aquele que não tem dinheiro, que guarda o dinheiro para vir fazer sobrancelha comigo uma vez por mês. E eu sei disso, porque eu conheço o meu cliente. Eu não imaginava. De verdade, eu não imaginava. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava ganhar isso. Porque assim, como é que eu vou dizer? Eu sabia que eu ia ganhar, mas eu escutava assim, fazer sobrancelha nunca vai te dar dinheiro, Ju. Você não vai conseguir. E é tão gratificante tu chegar nos lugares e ver as pessoas que falavam aquilo para você. E tu vê, não, poxa, eu ganho tão bem, ou até mais do que aquela pessoa. Isso não é se achar, gente. Isso é uma realidade. Mexe. Eu não acreditava, Juliano. E quando você fala para mim assim, agora tu tem um outro passo que você vai ensinar as pessoas a ganhar dinheiro com o que você faz. Também não entra na minha cabeça, gente. Tá entrando, tá? O Juliano tá plantando uma outra sementinha que tá mexendo comigo. Tá me deixando sem dormir, gente. Ó, verdade, tá me deixando sem dormir. Se alguém é bom, né? A gente chega comigo, não sei. Talvez, porque senão mas... só eu falo, né? Pode falar você como barbeiro. Não, mas puxando esse negócio da Ju, que ela falou que ela tá faturando, e agora a gente tem outro problema, porque assim, ela precisa passar isso para as outras pessoas, para ajudar também a vida de outras pessoas. Eu quero mudar a crescer que nem ela cresceu, que nem eu cresci. E esse tá sendo um problema, porque isso você tá ajudando principalmente ela, né? Mas eu sempre tô junto, tô acompanhando, que essa é uma dificuldade que ela tá tendo hoje, que é de iniciar isso. Parece que essa dificuldade é a mesma coisa que lá atrás, quando a gente conversou no café, também foi, porque a gente parou para pensar, tá, tudo bem, o Juliano passou, mas como é que a gente vai começar, né? Daí tudo bem, você deu aquele norte para nós e a gente foi fazendo. E tá acontecendo isso nesse segundo passo que a gente tá dando. Mas e você? E você? Não. Tu imaginava ganhar? Tu imaginava que você não ia mais ser o Clair da Ju? Tanto que você ia ser o Clair da Severos? Porque isso é uma realidade. Ele não é mais o Clair da Jucinete ou o Clair da Ju. As pessoas me encontram na rua e falam assim, você é esposo do Clair da Severos? Ele já vai contar o que é a Severos. Severos é a barbearia. Aí eu paro e fico assim meio assustado, falo, não é mais o Clair da Ju agora, não tem mais domínio, né? Mas isso... É uma coisa muito minha isso, tá? Se alguma mulher se identifica... Isso também foi o Juliano que um dia falou, Ju, você tem que deixar o Clair crescer sozinho, porque daí você também vai crescer. Então, separando essas duas coisas, também pessoal como profissional, até... Deixando você ser o homem da casa. Não, mas isso é legal, sabe para quê? Porque, assim, as propriedades também são assim. Geralmente é a família que trabalha, né? O casal. E daí, às vezes, eles não sabem separar o que é o pessoal do profissional. E os casais brigam, porque, assim, eu e a Ju, a gente trabalha junto há 10 anos. Então, não é fácil também trabalhar junto. Há 10 anos, 24 horas. Então, assim, quando você falou, não, Ju, tu tem que deixar o Clair sozinho, crescer, fazer a formação dele, trabalhar com o que ele quer. Então, ser o Clair da Severos, no caso, não o Clair da Ju. Aí também foi um divisor de águas, porque daí eu vi que realmente eu comecei a ir sozinho e faturar o que eu estou faturando hoje como barbeiro, que também é uma profissão que nunca foi muito bem remunerada, Juliano. Agora que os barbeiros estão ganhando dinheiro... Tu tem tio barbeiro? Tu tinha tio barbeiro? Eu tinha também um tio barbeiro que já faleceu. Só que, assim, na questão de faturar e ganhar o que eu estou ganhando hoje, não. Eu não tinha essa dimensão.
Assim como os produtores, vocês também falam, isso aí é lorota, isso aí é conversa, esse negócio de colocar objetivo, colocar meta, eu buscar as ações necessárias e fazer pelo tempo necessário. E um dia eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Isso aí é conversa para boi dormir. E além disso, tem outra coisa que as pessoas não sabem. O Juliano, ele é meu cliente de designer de sobrancelha. E às vezes, um dia ele falou assim para mim, na minha maca, deitado. A mulher, ela tem que ter seu posicionamento. Gente, eu tenho um gênio muito forte. Apesar de eu ter 1,5 m, porque eu sou pequenininha, eu tenho um gênio assim, ó. Quem manda é a Juliana. Segundo o Claire, vocês vão observar. Mas o Juliano falou assim para mim: ô Jucinete, tu tem que aprender 2 coisas na tua vida. Você é uma mulher que vai sempre pra frente. Mas também tu tem que deixar o Claire ir. E eu fiquei quieta. Eu não fico quieta, tá? Eu fiquei quieta naquele momento e falei: mas, Juliano, mais uma puxada de orelha, mas vamos lá, né? Chamei o Clair na sequência no sábado, que o Juliano veio. Na segunda, chamei o Clair pra conversa. Falei, viu, Clair, então tá. Então, a partir de agora, a gente ganha junto. Porque a gente, quem trabalha junto, mesmo as propriedades de leite, vai saber. A gente ganha junto, a gente recebe junto, a gente sabe da conta bancária de um e do outro, hoje. Então, a gente sabe tudo. Mas eu precisei liberar para ele administrar e pagar e fazer, e vamos lá, vamos remunerar, porque eu estava sendo tudo dentro de casa. Eu queria ter o domínio de tudo, porque eu trazia isso da minha família. O dia que eu me permiti falar, não, Clair, vamos fazer isso, vai fazer aquilo, e ele se encontrou, e aí foi muito legal, porque a gente parou de brigar um pouco também. Sim. Porque a gente briga. Uma coisa muito importante, a gente nunca brigou na frente de cliente. Isso vale para quem é produtor de leite. Nunca brigue na frente do cliente de vocês. Não sei como vocês me lembraram de uma história agora. Eu fui fazer uma visita uma vez na propriedade. Estava em um estado aí do sul do Brasil. Não importa qual estado, mas era do sul do Brasil. E aí, estava nós e os técnicos lá. E estava até bonitinho as pastagens e tal. Adubadas. Coisa andando. Aí a produtora, vou negar esse cara aqui. E aí, quebraram o caneco nessa frente. Eu falei, meu pai do céu. Eu falei, que loucura. Como é que pode, né? Não faço isso. Não. Aconteceu uma vez na história das visitas aí de propriedade, rapaz. Não tem cabimento. Às vezes a gente vê clima ruim e tal, mas vocês são sempre de boa, né? Eu acho que o mais importante é ter um relacionamento bacana, mas a gestão, assim, a gente não pode deixar cair a gestão, cada um tem sua identidade, hoje cada um tem o seu trabalho muito bem feito. Quando eu vou trazer isso para as propriedades agora, teve uma época que vocês faziam bastante coisa, né? Vocês tinham vários itens, a sobrancelha, cabelo, fazer escova, maquiagem, enfim, um monte de coisa na propriedade. Um monte de coisa no salão. Hoje não, hoje vocês têm 2 coisas bem específicas. Isso. Produtor de leite que está nos ouvindo. Cara, tu vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro com leite. Tem que saber o que é que tu vai vender, o teu produto. 80%, 90% da renda da propriedade vem de leite. Então, você tem que produzir leite, você tem que aumentar a produtividade de leite. A Ju e o Clair, a Ju faz sobrancelha, o Clair tem a barbearia. Então, eles vão ganhar dinheiro com isso. Não adianta desfocar. E, às vezes, o produtor de leite está tão apertado no dia a dia que aí ele começa, agora eu vou criar macho, vou criar tudo que nasce, vou fazer um monte de coisa. E ele não aprendeu a fazer o beabá ainda. Fala, ganha dinheiro com leite primeiro. Descobre a maquininha de ganhar dinheiro. Cada empresa, independente se é no campo ou na cidade, vai ter a sua maquininha de ganhar dinheiro. Vamos pegar... E a conta é muito simples de fazer. Eu aqui na empresa eu tenho já, cada R$1 que eu invisto em X coisa, volto X. Volto X reais. Então isso está definido. Então a gente sabe quais são as estratégias para a gente fazer. Quando a gente vai para a propriedade rural, a mesma coisa. A gente sabe aonde que eu tenho que investir dinheiro no campo, aonde que eu vou investir dinheiro no solo, o que eu vou investir, quanto que eu vou investir e quanto vai me dar de retorno esse litro de leite.
E o resto é história. O resto é história. E aí eu vejo assim, um monte de pessoas querendo dar palpite, querendo se meter a consultor, que o cara não fez nada. Não fez nada. E aí, imagina o quanto de. E aí, isso eu fico. Sorte de vocês, a gente como amigo, né? Eu vejo o quanto que empresas patinam porque são atendidas por cara que nunca fez nada, e o quanto que tem propriedade que está lá patinando porque são atendidas porque nunca tiveram, porque estão tendo acesso a pessoas que nunca construíram nada. Então, assim, não dá, chega, o tempo é muito curto. A gente precisa construir histórias, e eu falo que histórias mudam histórias. E por que vocês estão aqui? Porque vocês aplicaram gestão, que é um princípio que a gente tem que disseminar para tudo. Chega, nós estamos em 2023 já, né? Não é possível. Ah, eu quero faturar lá X milhões. Beleza. O que você está disposto a fazer para chegar lá? Ah, não estou disposto a fazer nada. Então vende a propriedade, vende o negócio, sei lá. Agora não. A gente precisa despertar essa. Ah, mas não pode. Pode sim. Tem produtores fazendo, tem pessoas fazendo. Se uma pessoa fez, você tem liberdade de fazer. Só você vai ter que buscar conhecimento para isso e pagar o preço para isso e se esforçar o tempo necessário. Assim, essa mentalidade a gente precisa trazer cada vez mais para as pessoas. Aí sim, nós vamos construir com trabalho e conhecimento um Brasil muito mais rico, muito mais próximos. E uma coisa que eu discuto muito, e eu tento fazer isso cada vez, e cada live, com cada convidado que a gente traz aqui, para quem está nos ouvindo, a gente só tem uma forma, é um discurso muito bonitinho, falar, não, eu tenho que aumentar a cultura. Nossa, esse é um discurso lindo, eu tenho que aumentar a cultura. Mas como que a gente aumenta a cultura? A gente aumenta a cultura aumentando o nível de consciência. É só com expansão de consciência. Eu vou fazer questão aqui no canal para trazer uma live por semana de pessoas que estão crescendo, de produtores que estão crescendo. No caso, vocês, a gente tem a oportunidade de ser amigo e cliente, e a gente orientou lá atrás os primeiros passos para a gestão para estar onde estão hoje. E assim como os produtores falam, eu faço essa pergunta propositalmente. Vocês imaginavam ganhar o que ganham hoje? E é bonito quando vem assim, fala, não, Juliano, que bacana. Isso aqui, eu posso dizer que é só o primeiro passo. Vem muito mais pela frente. Muito bom. Isso, né? E começando do zero, né? Às vezes, igual muitas propriedades, começa lá com uma vaca, 2 vacas, 3 vacas, e vão crescendo. E eu acho que assim, a gente precisa de mais histórias de sucesso. Vale realçar que a gente, esse mês que passou, o porquê que é importante numa gestão, numa empresa? Gente, é muito importante isso. A nossa barbearia, ela foi arrombada mês passado. Levaram tudo do meu marido. Né, Cleide? Pode falar. Os equipamentos de trabalho, né? Tem a maquininha, tesouro. Levaram tudo. Tudo bem específico para ter que trabalhar, né? Isso eu preciso dessas ferramentas para poder trabalhar. E aí, a importância da gente ter uma gestão. A gente olhou um para o outro e falou, não, a gente tem de onde tirar, comprar tudo novo e reiniciar nossa vida. Se fosse há uns anos atrás, a gente ia entrar no total desespero. Da onde que a gente ia tirar dinheiro para a gente conseguir, né, a ganhar dinheiro de volta? Então, aí foi mais uma vez que entrou de novo o Juliano na nossa vida, que a gente olhou e falou, ainda bem que tinha o Juliano, Clair, porque se nós não tivéssemos, a gente não soubesse como fazer, a gente ia se descabelar inteiro e falar da onde que a gente vai começar de novo. Por isso que a gestão não adianta. Tudo é matemática. Volta é gestão. Não, que nem eu sempre falo, números, eles não erram. Então, se o número ele é exato. Se você fatura tanto e você gasta tanto e tu tá no vermelho, tu vai ficar negativo sempre. Se tu não fizer uma boa gestão, tu não vai sair daquilo ali. Até você falou que as pessoas se desesperam às vezes, porque tu falou de um leque, que nem nossa, a gente fazia de tudo, né? Cabelo, sobrancelha, daí tinha limpeza de pele, penteado, arrumava noiva, era um monte de coisa. A partir do momento que porque a gente pegava tudo isso para quê? Valor, né? Para suprir
porque a gente estava no vermelho. Então a gente tinha que pegar, a gente achava que fazendo tudo isso a gente poderia ganhar mais. E na verdade não. Na verdade, quando você sentou e falou para nós, não, Claire, você vai ganhar dinheiro cortando cabelo. A Jucinete vai ganhar dinheiro fazendo a sobrancelha. O que vocês são bons? Eu sou bom nisso, a Ju é bom nisso. Então vocês vão focar nisso. Deve uma série de coisas que é isso que a gestão faz. É você saber se você está dando lucro, aumentando o valor ou não, valorizando, né, o nosso trabalho. Nós tivemos a oportunidade de subir o preço. Na propriedade eu não sei como funciona, eu sei que o leite é um pouco diferente, mas... O segredo da propriedade é a produtividade. Eu preciso aumentar vacas em lactação por hectare para eu ser competitivo. Vamos pegar assim, vai ser legal essa analogia. Vamos pegar... se eu pegar a propriedade, vamos colocar lá um índice da propriedade que é produtividade. Vou colocar lá, o produtor tem uma vaca em lactação por hectare e seria como se o salão tivesse dos 100% do cliente que eles têm hoje, ele estaria só trabalhando com 40%. Então ele teria um potencial para mais que dobrar. Só que por que ele não dobra? Porque eu estou dando foco errado. A propriedade, uma vaca só em lactação por hectare, esse produtor pode trabalhar com 2,5 vacas em lactação por hectare. Então ele pode mais do que dobrar. Só que para isso ele tem que focar. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que trabalhar com análise de solo, ele vai ter que escolher que pastagem que ele vai colocar. Focar naquilo, né? Ele vai ter que focar naquilo. Senão, ele começa a focar no entorno. Eu acho que vai ser a recria, eu acho que vai ser a venda de novilho, eu acho que vai ser engorda do boizinho. E não mexe no que é ali aumentar a produtividade, aumentar a lactação por hectare. Vamos pegar lá um salão com 40% de clientes, você podendo mais que dobrar. Vou arrumar uma menina para ficar aqui para fazer outro serviço. Agora eu vou vender mais, sei lá, vou vender um produto que pode estar atrelado aqui. E aí tu fica enxugando gelo e tirando daqui, colocando ali, e aqueles mais que dobrar o número de clientes por dia, tu não dobra. E é igualzinho a propriedade. Eu tenho isso na empresa, por exemplo. Hoje eu tenho um número lá que é a minha meta de bater todo mês, assim eu consigo otimizar todo o time. Se eu não bato naquela meta, eu que assumo o prejuízo, né? Tá tudo certo. Eu tenho essa consciência, eu sei onde eu tenho que fazer para fazer isso. E essa analogia, às vezes, muita gente tá lá, tá no seu negócio e não enxerga isso, cara. Não vai para frente. Não enxergava. Não, nós não enxergávamos. Né? Nós não enxergava isso. Que muitas vezes você falava assim, você chegava e falava, Juliana, tem uma outra coisa que eu vou fazer. Tu dizia, Jucinete, o que tu faz muito bem feito? Sobrancelha, Juliana. Tá. Fora que em 2019 eu fui para fora, para Londrina fazer um curso caro. Você é micropigmentadora. De novo, o Juliano falou, Jucinete, o que você é boa? Design de sobrancelha, que é o bruto. Gente, é a coisa onde eu tiro o maior dinheiro limpo. É limpo que eu ganho fazendo sobrancelha. Vamos para Londrina, né, Claire? Porque o Claire embarcou na onda e vamos... Porque assim, a gente tem uma coisa bem legal como casal, é que a gente entra na onda um do outro e vamos embora. Se vamos quebrar, não sei. O que aconteceu, gente? 2019, eu fiz o curso novembro de 2019. 2020 veio a pandemia. O que as mulheres cortaram? Tudo que era caro. Tudo que era caro, as pessoas cortaram em salão. Lá vem eu de novo, continuei fazendo minhas micro, até chegar esse ano, 2023, eu olhei para o Claire e falei, não, Claire, eu não tenho lucro fazendo isso. Eu amo fazer design de sobrancelhas, é isso que eu sei fazer muito bem feito. E eu corrijo sobrancelha de muita gente, porque eu trabalho visagismo, eu consigo colocar no rosto da pessoa. E aí eu falei, não vou mais fazer isso. Aí, mais uma vez, o Claire olhou e falou, tá aí, o Juliano de novo acertou. Eu tentei, gente, eu subi outra escadinha. Não, eu vou fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Não, gente, eu sei fazer design de sobrancelha, eu sei fazer muito bem feito. E deixa eu ver, são 7 meses que eu só faço design de sobrancelhas.
Até 2023, 22, eu fiz na área da sobrancelha, eu trabalhei em outras áreas também. Mas 2023 eu decidi fazer só o que eu sei fazer. Designer de sobrancelhas com rena ou sem rena, masculino e feminino. Perfeito. Eu consigo falar que eu tô assustada com tudo que está acontecendo nos últimos 6 meses. Isso aí a partir da hora que eu parei de soltar energia para um monte de coisa. Mesmo na minha área, hoje eu consigo estar feliz e eu faço com amor, gente, de verdade. Eu consigo passar... São 30 minutos que eu consigo passar num designer de sobrancelha, que não é simplesmente um designer, é uma terapia, tanto para mim quanto para o cliente. Então, isso é fantástico. Eu demorei para entender isso nessa cabecinha. É literalmente a gente sair em cima do muro. Sair de cima do muro. Tudo que eu faço sou bom. Eu vou trazer para mim agora. Aqui na empresa, a partir de agosto de 2022, eu levantei e a gente tem levantado uma única bandeira. Eu ajudo o produtor de leite a dobrar sua produção no sistema de pastagem com suplementação com 40% de margem de lucro. E o resto não é problema meu. Confinamento, não trabalho. Eu trabalho com um cliente de confinamento que me contratou lá atrás, um cliente antigo. Tenho alguns produtores de corte que a gente começou lá atrás. Tenho uma mentoria muito restrita ao produtor de corte, que eu nem divulgo ela. Às vezes alguns produtores chegam, passam uma entrevista comigo para entrar, mas são pouquíssimos produtores. E o carro-chefe da empresa. Produção de leite no sistema a pasto com suplementação. Isso eu sou bom, cara. Isso eu sou bom de verdade. Pode vir bola quadrada, a gente mata no peito, organiza, tal, faz e transforma a vida e vai embora. E o resto? Tá tudo certo. O resto eu não dissipo minha energia, não chama outro cara, porque eu não vou fazer. Eu vou fazer o quê? Vou trabalhar com o sistema de pasto com suplementação no pecuária de leite. É isso que a gente vai fazer. E a partir do momento que a gente declara também isso para o universo, a gente assume nossa identidade, a gente sai de cima do muro, a gente vai para o nosso ponto de força, as coisas acontecem. Os produtores que estão nos ouvindo, se você trabalha com sistema de pasto, com suplementação, cara, pega o que é teu. Se você... O segredo... Eu tenho uma live com o Rafael Nascimento. Essa live com o Rafael Nascimento, ele fala assim, qual que é o segredo do lucro? Onde a gente vai ganhar dinheiro? A gente tem uma ociosidade. Vamos colocar... Se a propriedade, hoje ela está com 5 mil litros de leite por hectare, e já tem gente produzindo 25... Cara, Deus... Eu estava ouvindo um Rios hoje de manhã, até coloquei no meu Instagram. Deus vai te compensar, ele vai te compensar pelas recompensas. O que tu tá fazendo de bom aqui que você merece ganhar mais? Eu quero ganhar mais. Porra, o que você quer fazer? Não tem. Vai dançar. Então, assim, se tem gente, se você tá com 5 mil litros e tem gente com 25 mil litros, se tu falar que Deus não me ajuda, cara, Deus tá te dando o norte. Vai para lá que tu tem que ir. Mas não tem conversa. Vamos pegar a minha empresa. Se hoje a gente tem capacidade para atender 100 produtores por mês, cara, tem que trabalhar com 100 produtores por mês. Se eu trabalhar com 10 produtores por mês, eu vou ficar bravo? Cara, o azar é meu. Se eu tenho potencial para 100, eu tenho que ir para 100. Se eu trabalhar com 500, ferrou. Eu não tenho estrutura ainda pronta. Hoje eu ainda não tenho capacidade para atender 500 produtores por mês. Eu sei até onde eu posso pisar, também não adianta. E assim é todo negócio. Cada um no seu quadrado, né? Mas os produtores na sua propriedade, lá com a produção de leite, a gurizada que planta soja, idem, a gurizada que planta milho, idem, vocês nas suas empresas, cada um na sua empresa, idem. Se hoje a gente faz isso, a gente vai buscar essa lacuna ali, essa ociosidade, onde eu tô e o que eu posso fazer, vou estar ferrado. E como que a gente vai fazer isso aí?
A gente já está aí passando de 1 hora. Como que a gente vai fazer isso daí? Como que eu faço isso em todas as propriedades? Como eu faço isso no meu dia a dia? E como que foi o conteúdo do nosso café? Primeira coisa, aonde eu quero, o que realmente eu quero fazer da vida? Beleza, decidi que eu quero fazer. Qual vai ser o nosso objetivo? Qual que vai ser o conhecimento necessário para eu buscar, colocar em prática para chegar nesse objetivo? E depois é colocar para fazer. É mão na massa. Só que a gente enraizado em conceitos fundamentados literalmente na rocha. Não é fundamentado ao vento, não é fundamentado no oceano, é na rocha. Aí sim a gente consegue transformar várias propriedades, aí sim a gente consegue organizar essa parte aí dos amigos, né, como vocês. E nesse momento, nas primeiras conversas, às vezes não é agradável. Assim como não foi agradável com vocês, provavelmente você está nos ouvindo da produtora, às vezes não vai ser agradável para você também. Assim como eu também, quando contrato consultoria, que eu fui lá para o IOD, não foi agradável para mim. Também tive que sair da minha zona de conforto. Mas faz parte. A gente só cresce quando a gente está disposto a fazer as mudanças necessárias, pelos tempos necessários. Ju e Clair, uma satisfação ter vocês no canal. A gente tem algumas pessoas, a gente fala, um dia você vai contar a história para a gente ainda. Vocês, a gente conversou lá atrás, foi um dia a gente vai conversar sobre gestão no canal. Chegou o momento da gente conversar de gestão no canal. Tem vários produtores que nos ouvem e eu já estou trazendo vários deles para contar a história aqui com a gente também, para mostrar que isso é real, é possível. E se alguém está fazendo, você também pode. Eu queria pedir, para a gente indo ir para os finalmente, eu queria pedir uma mensagem para vocês, que possa chegar no coração aí de cada empresário, independente se é da cidade ou se é do campo. Se pudesse ter uma mensagem assim que vocês mandassem e fosse chegar no WhatsApp de todo mundo, assim, essa mensagem vai chegar. Que mensagem, Clair, você gostaria de mandar? Olha, a mensagem que eu gostaria de mandar, que é assim, ó, vidas são transformadas, negócios são transformados. Só que a gente tem que estar disposto a aceitar, a enxergar, às vezes, os erros, principalmente falando de gestão, os erros que a gente faz, só que a gente tem que ter a capacidade de realmente aceitar e ver que você, às vezes, não está certo, que você precisa de ajuda. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas, para os empresários, para os empreendedores que estão começando, os empresários da área de produção de leite também, no geral, todo mundo, que busquem conhecimento, aceitem, às vezes, um puxão de orelha, aceita ver os seus erros, para depois você conseguir procurar os seus acertos, para depois você conseguir desfrutar da sua vida dignamente, com o seu trabalho, com as suas empresas, com as suas propriedades. E eu acho que você, Juliano, não tenho certeza que você fez isso para nós, e eu espero que tu faça isso para milhões de pessoas, porque não importa o valor, né? O que importa é que hoje a gente está tendo uma vida digna, hoje a gente está tendo uma vida que a gente sempre foi honesto, mas tendo uma vida boa, que a gente está conseguindo desfrutar, que eu acho que a gente vem nesse mundo para a gente ser feliz, não para a gente passar dificuldade. Dificuldade é a sociedade que acaba impondo isso nas pessoas. Então, a mensagem que eu dou é: busquem conhecimento, aceite o que você está fazendo de errado, procure acertar. E eu só tenho a agradecer a você, Juliano, por tudo que você fez por nós e tudo que você está fazendo. Espero que um dia a gente volte a conversar de novo. E... segunda etapa, com certeza. Falando da segunda etapa. Essa é a minha mensagem. Show. Eu acho que aceitar e ver e buscar atrás, né? Não tem como ser diferente. Obrigado, Clair. Eu que agradeço. E Justinete, e para ti, que mensagem você pode dar
para esses nossos empreendedores e empreendedoras? Vamos lá, então. A minha mensagem é o seguinte: a gente tem uma vida só. Eu, Juscinete Fonseca, vou vir. Eu tenho certeza que hoje eu sou Juscinete Fonseca. Se eu voltar nesse mundo, se eu reencarnar, enfim, eu não vou voltar como Juscinete. Então, eu tenho que dar o meu melhor hoje. E aprender que, gente, vitimizando e de mimimi, porque meu pai era assim, minha mãe era assado, que minha vida é sofrida, eu não consigo, não vai levar a gente a lugar nenhum. A partir da hora que a gente aprender que a gente é capaz, que a gente consegue, não tem obstáculos que vão ser maiores na nossa vida. E eu aprendi isso na vida, no dia a dia. Aprendi que vitimismo não vai me levar a lugar nenhum. E como eu sempre falo, que eu ouvi do Juliano há pouco tempo, que eu já vinha ouvindo, a gente não cresce no amor, a gente cresce na dor. Eu cresci na dor. E eu tenho uma mania muito feia de me vitimizar pela minha família. Gente, não é eles que estão aqui, sou eu. Então, a partir do momento que eu me permitir conhecimento, aprender, aceitar, porque eu sou uma pessoa que até eu aceitar é uma coisa bem difícil. Eu mudei muito e quero mudar muito, porque hoje a nova etapa da minha vida é passar esse conhecimento para os outros que eu tenho, que para mim é tão fácil, mas passar no papel e colocar para os outros está sendo muito difícil. Porque você ensinar o que você é melhor, ai, gente, isso dói. Mas é isso que eu levo para minha vida, que eu sei que a partir de agora eu vou conseguir, e agradeço a Deus e agradeço muito de terem colocado o Juliano na nossa vida, a Ana. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu vi a Ana na minha vida. Ela usava um óculos branco, na época ela usava óculos, eu já não usa. Eu não imaginava que aquela troca de informação fazendo sobrancelha há 17 anos atrás ia mudar tanto a minha vida nesses 10 anos, porque a Ana faz parte da minha vida lá atrás, antes de eu conhecer o Clair, antes dela conhecer o Juliano. Só a gente sabe que ela participou de tudo da minha vida. E eu não imaginava a importância que é ser hoje. A gente, nossa... E tudo na vida eu tô descobrindo que tem um porquê, né? O porquê que eu conheci a Ana, o porquê que o Juliano entrou na nossa vida, o porquê que o Clair entrou na minha vida. Eu falo assim, ó, o Clair vem de uma família estruturada, de boa. E eu vim para balançar a família dele, porque a minha família é desestruturada. Gente, eu vim para balançar, para sacudir, que às vezes eu penso assim, meu Deus, coitada da família do Clair, que eu tô ali, né, no agito. Mas faz parte, né? E o que eu vou levar para vocês, que vocês levem na vida, não se vitimizem. Coloquem em prática. Aprendam, aceitem e coloquem em prática que a partir da hora que a gente parar de vitimizar, que a gente parar de dar desculpa, a gente vai muito longe. A gente se conhece, ou se descobre que a gente é capaz de coisas que a gente jamais imaginava na vida. Isso, muito só que se me deixar, eu falo o dia inteiro, né, Juliano? Porque eu gosto de falar, não tem problema eu falar, gente. Mas como tá terminando... Então, isso que eu quero passar para todo mundo. Quero agradecer de você ter convidado a gente, para a gente estar aqui. Isso que a gente está contando um pouquinho da nossa história. Quem é o Clair Luciano e quem é a Juscinete Fonseca. E o que é a Severus Barbearia e o que é o Juscinete Fonseca. Não vou mentir, gente, quando o Juliano falou há 15 dias atrás que a gente estaria aqui no canal, né, Clair? Eu falei, meu Deus, a gente se descabelou, vai, será que vamos, será que não vamos, chorando, nanana. Inclusive, hoje de manhã eu falei, ai, Clair, acho que eu vou mandar pro Juliano, que não vamos fazer isso. O Clair falou, não, a gente vai. Daqui a pouco o Clair falou, ai, isso mesmo, não vai dar certo. Deu. Dá certo. Eu tava arrumando desculpa até para arrumar o celular aqui, né, Clair? Mas a Ju tava mais nervosa hoje. Eu tava mais nervosa. Eu não sei. Quando ela fica nervosa, ela fala bastante, né, também. Eu acho que, assim, é bacana. Quem acompanhou a gente até agora, acho que tirou algumas coisas, assim. Pegar o que o Clair falou, né? A parte de aceitar e ver. Acho que
Realmente, a gente tem que parar, enxergar e ver o que está acontecendo. Parar de ser vítima, né, João? Esse negócio de vitimismo é algo que mata a nossa população. Todo mundo fala eu quero, eu quero, eu quero, mas na hora de colocar a mão na massa, não quer de verdade. E a gente precisa dar nosso melhor hoje. Eu acho que cada um que está nos ouvindo, que chegou até aqui, será que você está dando o seu melhor hoje no que você está fazendo? Será que você já deixou de ser a vítima da história? Será que você está procurando enxergar e realmente ver? Eu acho que esses conselhos valem em qualquer ramo e qualquer setor, e isso é temporal. Se você que está nos ouvindo aqui quer prosperar na sua atividade, você vai ter que fazer isso. E você não tem escolha. Como diz tem uma mensagem do David Leonardo que eu vim assistindo que é fantástica. Ele fala que Deus ele vai fechando uma porta, fecha outra porta, fecha outra porta, fecha outra porta, e aquilo você vai falando, não é possível, mas ele só deixa uma porta aberta. Você quer prosperar? É lá que você tem que ir, meu filho. O resto está tudo fechado. E aí é com você que está nos ouvindo. Que caminho você quer seguir? Pense nisso. Um forte abraço e até a próxima. Um abração, Ju. Um abração, Obrigada, Ju. Um Cair. abração. Um abraço.